Então, pessoal, nessa aula de hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar alguns conceitos básicos sobre a abertura. Então, o que é interessante a gente ver nessa questão da abertura? A gente tem que ter algumas preocupações, alguns pensamentos que vão levar a gente com uma vantagem, ou pelo menos com o jogo empatado, para o meio jogo, certo? Então, assim, o que eu tenho que me preocupar nessa abertura? A primeira coisa que eu tenho que me preocupar são com essas 4 casas centrais aqui. Estão vendo? Essas que eu pintei de bolinha verde. Por quê? Porque nós temos que se preocupar com ela, porque é a partir dela que vão começar a surgir os ataques no meio jogo, certo? Então a gente tem que ter uma preocupação com essas casas. Como que eu posso ter uma preocupação com essas casas? Eu vou fazer esses lances assim. Jogar um peão, talvez começar jogando um cavalo. Perdão. Começar a jogar um cavalo. Porque se eu jogo meu cavalo aqui, vejam, ó, ele já está dominando 2 das casas centrais, certo? Agora, se eu movimento um cavalo aqui, eu já estou dominando essas 2 casas centrais. Aqui vem um outro conceito que a gente vai aprender daqui a uns dias. Então, assim, o que a gente tem que se preocupar? Vamos começar, por enquanto, jogando esse peão aqui do meio, porque ele vai atacar aqui. O que isso quer dizer? Que o adversário já vai ter que pensar um pouco no que ele vai jogar, tá? Então, eu já estou fazendo uma ameaça aqui, porque se jogar alguma coisa aqui, o meu peão captura, certo? Então, o preto, ele vai geralmente responder este lance aqui, tá vendo? Então ele vai responder mais ou menos esse lance. Por quê? Porque ele também quer controlar a casa, assim como a gente quer controlar a casa. Tá vendo? Então, esses peões do meio, a gente vai se preocupar em movimentar eles no começo. Mas, professor, posso começar com o peão da dama? Pode começar com o peão da dama, porque defende do mesmo jeito, ataca essas 4 casas centrais, ok? Beleza. Outra questão, avançando já um pouco na partida, é assim. Nós temos que tentar desenvolver os cavalos antes dos bispos, tá? Então eu tenho que sempre procurar mexer os meus cavalos antes dos bispos. Por quê? Os cavalos eles atacam em mais casas, então a gente tem que ter essa preocupação para atacar mais casas no começo do jogo, essas casas centrais. Vejamos. Se eu jogar meu cavalo aqui, eu vou ter essas 2 casas atacando, certo? Se eu jogo o meu bispo, voltando aqui, se eu jogo o meu bispo aqui, eu já vou ter apenas uma casa atacando. Vou ter essas 2, mas aqui não tem nenhum peão que vai aqui. E essa casa, ela não é tão importante para mim agora, tá certo? Então, por isso a gente vai jogar o cavalo antes dos bispos, tá certo? Posteriormente, ó, vejam que eu ataquei esse peão, ele vai defender. Então, ele também sabe da regrinha que tem que mexer o cavalo antes dos bispos e vai defender o peão, certo? E por fim, eu vou jogar o cavalo lá, porque uma outra preocupação minha é fazer o roque, tá? Então eu também tenho que ter essa preocupação em fazer o roque para me proteger, certo? Por enquanto é isso, pessoal, para este vídeo. No próximo vídeo a gente já volta com mais alguns conceitos de abertura, ok?